Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Vamos lembrar o que está acontecendo no ministério de Jesus antes do texto de hoje. Jesus tinha feito uma cura espetacular de uma mulher que estava com hemorragia, fazia 12 anos. Ele ressuscita a filha de Jairo, mas antes disso, Jesus estava ensinando ao povo sobre muitas coisas maravilhosas, estava curando pessoas doentes e perturbadas na beira do mar. Então, os discípulos, junto com Jesus, começam uma viagem de barco. E os discípulos estão maravilhados com as habilidades de Jesus como um grande rabino, como um grande mestre. Só que dentro daquele barco, de repente, o barco começa a se sacudir de um lado para o outro. E os discípulos só conseguem pensar numa coisa, em sobreviver, em que aquele barco não vire. Só que Jesus está dormindo, com a cabeça numa almofada, diz a Bíblia. Como é que Jesus pode estar dormindo numa hora dessa? Os discípulos, assustados, com adrenalina a mil, correm até Jesus para acordá-lo, para que Jesus pudesse dar um jeito naquilo, para que Jesus pudesse ajudar eles a enfrentar aquelas ondas. Mas Jesus tinha outra ideia. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, diz: paz, fica quieto. E todas as preocupações quanto à sua própria vida acabam nos discípulos num instante. Mas os discípulos ficam com uma grande dúvida na cabeça. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Eles estavam absolutamente maravilhados com Jesus. Esse homem, Jesus, não era um homem normal. O vento e o mar lhe obedeciam. Ao longo dos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, duas perguntas são constantemente feitas em busca de uma resposta. Quem é esse homem? Quem é Jesus Cristo? Os discípulos vão demorar um pouquinho para ter isso na ponta da língua, mas eles vão dizer: Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano. E os discípulos falavam: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Mas na leitura do Evangelho de hoje, nós temos uma visão diferente de Jesus. Nós temos uma visão do ponto de vista da multidão da sua cidade natal, o povo de Nazaré. E esse povo faz a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: quem é você? Quem é esse homem? Quem é Jesus? Mas a resposta do povo de Nazaré foi bem diferente da resposta dos discípulos. E o raciocínio do povo de Nazaré, a lógica deles, é algo que nós devemos dar uma olhada com um pouquinho mais de atenção. Os habitantes da cidade de Nazaré já tinham decidido quem era Jesus antes de Jesus voltar dessa sua viagem de ensino e de pregação. Afinal de contas, as pessoas de Nazaré viram Jesus crescer. Muitas das pessoas de Nazaré tinham relações comerciais com Jesus. Ele é o carpinteiro da cidade. Todo mundo conhecia. Precisava de um móvel, era com a família de Jesus que se falava. Provavelmente, eles lembravam das fofocas maldosas sobre o nascimento de Jesus, que a mãe dele, sem estar casada, ficou grávida. Bem, Jesus era muito provavelmente, Jesus era um menino gentil, Jesus era um homem gentil, era uma pessoa agradável para conversar. Todo mundo sabia disso. Mas um homem que faz milagres? O Messias prometido? Não, não era. Afinal de contas, eles conheciam Jesus, ou pensavam que conheciam Jesus. Tente imaginar uma pessoa próxima de vocês, que mora no mesmo prédio, que é do bairro de vocês, alguém que vocês conhecem desde pequeno. E de repente essa pessoa é famosa. E todo mundo está falando sobre o quão incrível é essa pessoa. Só que você conhece a pessoa real. Você conhece a pessoa que estava lá no parquinho quando era pequena. Você conhece a pessoa que a mídia não conhece.
Como é que vocês reagem a todo esse burburinho que estão fazendo em volta de uma pessoa que vocês conhecem? O que vocês diriam quando aquele garoto ou aquela garota da cidade natal voltasse e todo mundo chegasse no prédio de vocês e parasse na frente da portaria querendo tirar uma foto, querendo um autógrafo? Será que vocês iam bater palmas com todo mundo e querer ver aquela criança que cresceu ali? Ou vocês seriam um pouco mais críticos, especialmente se vocês soubessem como foi toda a vida daquela criança e da sua família e que ninguém mais sabe? As multidões, as pessoas da cidade natal costumam ser as mais difíceis de agradar, porque conhecem a gente. As pessoas da onde a gente nasceu já têm uma opinião sobre a gente, e nem sempre é uma boa opinião. E a fama de Jesus estava se espalhando como um incêndio. Ele era popular dos dois lados do Mar da Galileia. Ele era popular entre os gregos que temiam a Deus, ele era popular entre os pobres pecadores que ansiavam pela vinda do Messias e os salvasse. Mas Jesus não era tão popular assim na sua cidade, na sua casa, em Nazaré. Onde é que esse homem conseguiu esses poderes? Qual é a sabedoria que foi dada para ele? Como é que são feitas coisas tão poderosas por suas mãos? Esse rapaz não é o carpinteiro? Ele não é filho da Maria? Ele não é irmão do Tiago, do Judas, de Simão? As irmãs dele não moram aqui? Essas eram as perguntas das pessoas. E diz o texto bíblico, na versão mais antiga, escandalizaram-se nele. Jesus já falhou com eles. Mas não por nada que Jesus disse ou fez. Eles simplesmente não conseguiam acreditar em Jesus como o seu Messias, porque pensavam que já o conheciam. Para eles, ele era simplesmente e obviamente apenas mais uma pessoa, mais um homem. Ele não poderia ser o Messias. Ele não era suficientemente especial para eles. E por que não? Porque eles já tinham uma imagem pintada nas suas mentes de quem o Cristo, o Messias, deveria ser. Eles já imaginavam como seria o Messias. Talvez a ideia deles não fosse a ideia de um homem com um S no peito e uma capa vermelha, como nós temos o nosso super-homem nas revistas em quadrinhos, mas era algo parecido com isso. Para eles, o Messias tinha que ser alguém verdadeiramente de um outro mundo, alguém inspirador, alguém totalmente diferente do que eles eram. Talvez o Messias devesse cair do céu, ou talvez tivesse que chegar na cidade numa carruagem de fogo, ou por qualquer outro meio grandioso que chamasse a atenção. Mas seja como for, o Messias não poderia ser alguém do bairro, alguém da vizinhança. Afinal de contas, eles já conheciam aquele rapaz, já conheciam aquele Jesus. E aquele Jesus era exatamente como eles. E se era igual a eles, por que eles deviam ouvi-lo? Este é o perigo que também nós podemos enfrentar. Nós também achamos que conhecemos Jesus. Nós também podemos presumir demais sobre Jesus. Nós lemos os evangelhos, nós ouvimos alguns tantos sermões sobre ele, nós cantamos hinos sobre o grande amigo que temos em Jesus, e às vezes isso pode resultar numa imagem muito camarada, muito simpática de Jesus, e esquecer de fato quem Jesus é. Jesus é o verdadeiro Deus. Nós esquecemos por vezes o poder absoluto sobre o céu e a terra que Jesus tem. Esquecemos que Jesus estava com seu Pai no início da criação e que nele, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas subsistem. Nós precisamos lembrar que Jesus é Deus
junto com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é o verdadeiro Deus, que nos ama e que deseja que todos os nossos pecados sejam perdoados, para que possamos viver de acordo com o seu desígnio, agora e para todo sempre. Mas entendam, Jesus não é apenas um amigo com quem nós podemos conversar sobre as coisas do dia a dia. Jesus não é apenas um amigo que nós podemos ser íntimos. Porque Jesus necessariamente não concordará com qualquer pensamento que nós podemos ter sobre como queremos viver a nossa vida. Jesus não necessariamente vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos de vida. Jesus não necessariamente vai satisfazer os nossos desejos e atender tudo o que nós pedimos. Jesus não necessariamente vai nos livrar de qualquer tipo de problema. Não. Nós precisamos lembrar que Ele nos criou para vivermos de uma certa maneira, não da maneira como queremos. Ele nos deu mandamentos pelos quais nós devemos viver. Nos deu orientações de sigam por esse caminho, obedeçam os mandamentos do meu Pai. E a gente quebra esses mandamentos o tempo todo. Não mate, não roube, não diga falso testemunho, não cometa adultério, ame o Senhor Deus acima de todas as coisas, santifique o dia do descanso, não tome o nome de Deus em vão, não cobice as coisas dos outros. Deus nos dá os mandamentos, nos diz por onde andar. Jesus é verdadeiro Deus. Quando perguntam para Ele, Jesus, o que quer dizer não matar? Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não mate. Eu, porém, vos digo, quem chamar seu irmão de idiota está sujeito ao fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu digo para vocês, se alguém olhar para uma outra pessoa com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus diz, eu não vim acabar com a lei, eu vim dar o sentido completo da lei. É assim que vocês têm que viver, é assim que Deus quer que vocês vivam. Vivam como Deus quer. Felizmente, Jesus é, antes de tudo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Afinal de contas, é isso que o Messias veio fazer, veio nos salvar. E tendo nos limpado de todos os pecados, Ele quer que nós vivamos livres na sua graça e que não retornemos à escravidão e à morte dos nossos caminhos pecaminosos. Jesus, o homem que parecia um simples vizinho para o povo de Nazaré, foi com a sua carne e sangue aparentemente comuns que Ele levou todos os pecados do mundo até a cruz do Calvário. O meu pecado, o pecado de vocês incluídos nisso. Ele fez isso para que não fôssemos mais deixados sob as tentações e desejos pecaminosos, como um barco perdido no mar indo de um lado para o outro. Ele nos salvou do poder do diabo para que pudéssemos viver uma vida nova, uma vida piedosa nele, fortalecidos na sua graça salvadora dia após dia, perdoados para vivermos como Deus planejou que vivêssemos. Nós não somos livres para viver como queremos. Nós não somos livres para pecarmos como quisermos. Porque mesmo sendo Jesus o nosso Salvador, Ele ainda é o nosso Deus. E Ele deseja que nós vivamos nos seus caminhos graciosos para toda a vida, para a vida eterna. Mas se tivermos uma visão distorcida de quem é Jesus, a gente vai correr até Ele por muito pouco. A gente vai pedir muito pouco. Deus, me livra dessa doença. Deus, faz com que eu tenha um emprego. Deus, faz com que eu tenha dinheiro. E esquecemos do principal problema que temos, que é o pecado, que é o estarmos longe de Deus. Esse era o problema do povo de Nazaré. Jesus era muito parecido com eles. Tão normal, tão comum, que não podia ser o Salvador. E diz a Bíblia que Jesus fez muito pouco na sua cidade natal, porque eles não acreditaram nele. Então, Jesus fez o que pôde ali e partiu dali para pregar e ensinar
onde as pessoas queriam ouvir as boas novas do seu Deus, o Deus que se fez homem para salvá-los. Querido povo de Deus, Jesus Cristo não é só nosso amigo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Deus. E esse Deus se fez ser humano para nos salvar. Esse Deus se fez carne e sangue para pagar por todos os nossos pecados. Esse Deus quer o melhor para a nossa vida, aqui e por toda a eternidade. E por isso que Ele quer que, perdoados, que ligados a Ele, nós confiemos na Sua palavra, que nós vivamos de acordo com o Seu desígnio, que a gente não pense nele de forma simplista, mas que confiemos em Jesus, que confiemos em Deus em tudo. Ele quer que nós o invoquemos em todas as dificuldades. Ele quer que nós confiemos nele como sendo o nosso único Deus. E de acordo com a sua própria promessa, Ele nos abençoará com toda a boa dádiva para a vida eterna. Confiem em Cristo. Ouçam o que Jesus diz. Leiam as suas Bíblias. Entendam qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E aí, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, firmes na fé em Cristo Jesus, nós teremos uma vida muito abençoada já aqui e que será abençoada por toda a eternidade nos céus. Amém. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me